Boa noite, sejam bem-vindos à nossa palestra, ao nosso Evangelho de quinta-feira. Como vocês sabem, nós ainda estamos com as atividades suspensas, então continuamos com os nossos evangelhos online. Olá, Marisa! Oi, seu Wilson! Vocês estão me ouvindo bem? Então, nós estamos com as atividades ainda suspensas na casa, né? E nós temos o evangelho, nosso evangelho de quinta, que acontece na nossa casa. Ele acontece agora online, né? E às 20 horas e no sábado às 14h30. Outra coisa também de recados, nós queríamos agradecer a vocês que entraram na nossa campanha de bombons para as crianças, né? Então, quem não sabe, a gente, no mês de outubro, nós fazemos no Esperança uma festa para as crianças que participam das cestas básicas, né? Então, a gente doa, normalmente a gente faz uma festa, igual festa de aniversário mesmo de criança, com bolo, coxinha, salgados à vontade, brigadeiro, beijinho, uma festa mesmo de aniversário para comemorar o Dia das Crianças. E nós fazemos também, nós temos a parceria com uns amigos que montam um circo. Então, lá no andar de cima, onde é a nossa palestra, eles montam um circo e tem uma apresentação de circo para as crianças, né? Então, é uma festa muito linda que a gente faz todos os anos. E agora, por causa da pandemia, nós não conseguimos fazer. Então, nós lançamos uma campanha na internet para arrecadar a caixa de bombons, para a gente entregar junto com as cestas básicas, e a gente conseguiu as doações suficientes para atender todas as cestas básicas que a gente conseguiu arrecadar nesse mês. Então, agradecemos cada um de vocês que doou a caixa de bombom, ou doou em dinheiro para a gente comprar, ou fez as orações, ou distribuiu o vídeo. Então, graças a vocês, a gente conseguiu atender essa campanha. E também agradecer a cada um que também está nos ajudando na cesta básica, que quando a gente começou o projeto, nós entregávamos 45, 50 cestas básicas, né, antes da pandemia. E depois que começou a pandemia, esse número aumentou muito, tanto que o mês passado a gente entregou 129 cestas. Oi, Vivi! Oi, Tudo boa bom? noite. Boa Tudo noite, bom? seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço muito o convite. Eu estou dando uns recados, estou falando das cestas básicas, que antes da pandemia a gente entregava 60 no máximo por mês, né? E agora a gente está entregando, mês passado foi 129 cestas. 2 toneladas de alimento. E a gente só consegue isso com a doação das pessoas que participam da nossa casa, que acreditaram nesse projeto. Então, a nossa gratidão. E domingo a gente tem entrega das cestas básicas para as famílias. Então, a gente queria agradecer cada um de vocês que ajudou com doação, que ajudou com oração, que ajudou de todas as formas para que esse projeto continuasse. É um número grande, né, Vivi? Para atender, a gente queria que seria pequenininho, a gente não queria ver isso, né? Porque é muito triste ver uma família chegar bem cedo lá para poder receber a cesta, mas graças a Deus a gente está conseguindo atender. Então, a nossa gratidão a todos que nos ajudam. Ainda bem, né? Ainda tem corações aí para ajudar, isso é lindo. O movimento é muito bonito. E assim, é muito interessante, Vi, porque assim, a gente chega 10 para 6 lá no Esperança, né? Então, muito cedo, muito cedo. Tem família que chegou lá 3 horas da manhã. E você sabe que o Sandra lá é bem difícil o acesso, né? É complicado para as famílias irem. Tem gente que chega lá 3 horas da manhã. Daí a gente olha aquela fila grande, fala, meu Deus, não vai dar. Não vai dar. Daí a gente vai entregando e vai dando certo. Quando a gente chega, a última pessoa tem a última cesta.
Certinho, né? Certinho, né? Nada mais, nada menos. Então, é a espiritualidade trabalhando, nos ajudando nesse trabalho, né? Então, Deus sempre Sim. provém quando a gente acredita, né? A gente só tem que fazer a nossa parte. Na verdade, É. se a gente coloca o Uhum. coração, as coisas acontecem. É verdade. Eles são muito bons, né? E a gente é só sementinha, né? Só um pedacinho assim do trabalho. E Mas graças a Deus a funciona. gente está conseguindo. Que bom. Parabéns por Vivi, é tudo. muito bom ter você aqui. E eu fico feliz, fico mesmo. Fazia tempo que eu não fazia palestra. Eu acho que eu fiz lá com vocês um pouquinho antes de começar a quarentena, eu estava lá com vocês. Mas é muito Foi. bom estar aqui de novo. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver se já são. Falta um minutinho ainda. Tranquilo. Então, uma outra coisa que eu esqueci de falar, a gente tem um atendimento fraterno. Então, nesse período de pandemia, a gente sabe que tem muita gente que está se sentindo sozinha, que precisa conversar, que tem pensamentos não muito interessantes. Então, a gente tem um atendimento fraterno que funciona pelo celular, né? Então, a pessoa deixa uma mensagem para a gente no WhatsApp, que é 96598-1987. É só deixar a mensagem, um dos nossos atendentes entra em contato com vocês. É igual é na casa, é sigiloso, não é só a conversa entre você e a pessoa. E daí, dependendo do caso, se a pessoa só quiser conversar, a gente só conversa. Se precisar de vibrações, a gente tem uma caixinha de vibração virtual, onde a gente se encontra sempre depois dos evangelhos, na quinta e no sábado, a gente se encontra os trabalhadores de esperança e faz umas vibrações à distância para essas famílias, né? Para essas pessoas que precisam. Então, quem está acostumado a frequentar o Esperança, que passa lá no físico, no espiritual, esse tratamento continua, só que à distância agora, né? Então, e quem não quiser passar no fraterno, mas tiver o nome para colocar nas vibrações, é só mandar pelo WhatsApp para a gente que a gente coloca nas vibrações. Que Então, o bom. trabalho Sabendo que continua. tudo, exatamente o que eu ia falar, sabendo que tudo funciona porque a distância é só um detalhe para o espírito, né? É E a gente trabalha verdade. da mesma forma. É aquela coisa, né? A oração por pensamento, né? A gente faz a oração aqui, ela vai chegar, se chega até o Aonde a plano gente estiver, espiritual, onde estiver o nosso coração, lá estaremos. é verdade. Então vamos começar, Vivi? Você prefere fazer a Vamos lá. prece inicial ou a final? Final. Ótimo. Bom, vou falar ótimo, porque assim, gente, todo dia eu escuto minha prece final. Então, quando alguém fala assim, ah, eu vou fazer uma prece final, para mim é muito legal. Eu faço o final. Tá, então eu faço a inicial, tá bom? Vamos lá. Então, nesse momento, vamos serenando nossos pensamentos, os nossos corações, pedindo a Deus, toda a equipe espiritual do Esperança, os mentores individuais de cada uma das pessoas que estão aqui conosco hoje, assistindo ao vivo ou a gravação, que cada um possa ser envolvido numa luz de amor e de paz e que possamos, através dessa conversa, consolar um pouquinho dos corações e que os aprendizados de hoje possamos usar no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Vivi, o nosso tema hoje é reforma íntima. Que bicho é esse, Vivi? Porque a Márcia aqui, ela vive falando, né? Gente, a gente tem que fazer reforma íntima, porque a reforma íntima é importante. O que é reforma íntima? Tem que quebrar tudo, Vivi? Porque quando a gente pensa em reforma, né, a gente imagina a casa assim, daí a gente vai quebrando, 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 para depois, então ficar tudo feio para depois ficar bonito. É isso? Não é tudo isso, não. Não? Uma das questões, olha só, sim, pensar em reforma é legal a gente pensar numa reforma de uma casa. Se a gente pensar na reforma de uma casa, quando a gente fala de reformar, a gente não está dizendo que a gente vai derrubar todas as paredes e começar de novo. Algo foi construído. A nossa reforma íntima também, a gente não está no zero, né, Márcia? A gente já andou muito aí. Quem estuda um pouquinho da reencarnação, quem está mais familiarizado com as coisas da doutrina, a gente sabe que nós, estamos aí na jornada há muito tempo, então já conquistamos algumas paredes mais firmes. Aí tem algumas paredes nossas, da nossa alma, da nossa construção de caráter, de personalidade, de espiritualidade, de imortalidade,
algumas paredes que descascaram, então a gente vai lá reformar. Não significa que precisa desconstruir tudo. E se algumas coisas precisam ser desconstruídas, são algumas coisas, não é o ser todo. E eu gosto de pensar na reforma íntima de uma forma assim, porque senão fica parecendo, né, Márcia, que é um sofrimento muito grande. Fica parecendo que tem que sofrer para ser um bom espírita, que para ser cristão tem que sofrer muito. Isso é algo que a gente precisa desmistificar um pouco. Porque, na verdade, o Pai é tão maravilhoso que ele nos dá diariamente oportunidades de reforma íntima, de transformação. Talvez o nosso esforço precise ser mais no sentido de observar esses detalhes da vida. O que está acontecendo que possa me ajudar a transformar? Algumas pessoas falam assim, né, Márcia? Poxa vida, por que tem um esquecimento do passado? Se eu lembrasse quem eu fui, onde eu errei, eu arrumava. Na verdade, a gente não escuta muito isso em curso, Ai, principalmente. seria tudo mais fácil, né? Vamos fazer regressão. Isso, vou lembrar de tudo, aí eu vou fazer uma listinha e vou dizer assim, aqui que eu tenho que arrumar. Pois é, eu costumo dizer o seguinte, se fosse para lembrar, o pai não tinha feito esquecer. E eu, Viviane, tem coisas nessa vida que eu já queria esquecer. Quem dirá lembrar da outra? Eu também. Gente, tem uma coisa que os espíritos nos ensinam no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que é uma receita simples até. É assim, quando a gente quiser pensar, poxa vida, qual é o meu propósito? Né? O que eu preciso reformar? Eu não lembro do meu passado, mas o que será que aconteceu? É só olhar aonde o calo aperta. É só olhar onde é que é mais difícil. Por exemplo, para mim é mais difícil lidar com a falta de dinheiro. Opa, então aí já tem uma dica do que eu preciso reformar em mim. É aquela minha parede que estava um pouquinho torta, que não foi legal, que descascou, que quebrou um pouquinho, dentro da minha construção espiritual. Não, não tem problema nenhum, eu estou vivo sem dinheiro, mas tudo bem, tá beleza, agradeço a Deus, mas a minha saúde é precária. Então, às vezes, às vezes não, a vida ela vai dando dicas. Ela vai nos dando direcionamentos. Mas o que acontece com a gente? A gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. E isso é exercício diário de reflexão. Eu costumo falar, Márcia, e Márcia, eu falo muito, você pode me interromper, viu? Que quem me conhece sabe que quando eu disparo, vai. É uma máquina. O negócio assim, liga e vai. Não precisa ser cortada se precisar. A gente tem uma coisa que eu costumo observar, Márcia, eu não estou me isentando disso, eu me coloco nessa situação. A gente entra no piloto automático da vida, né? A gente vai meio que naquela manada, no movimento em massa. E eu faço isso, eu levanto todo dia e eu sou uma boa dona de casa, uma boa mãe, eu trabalho, eu tenho meus filhos, eu vou estudar, eu tenho uma palestra para fazer, mas nós não refletimos sobre nossas ações, sobre os acontecimentos mais corriqueiros diários. Então, às vezes, acontece alguma coisa na nossa vida e passa batido. E talvez ali estivesse a nossa reforma íntima sem desespero. Num gesto, numa situação, num momento de um pouco mais de tolerância. Gente, tolerância. E a tolerância não no sentido assim, eu vou tolerar, eu não gosto, mas eu vou tolerar. Não. É no sentido assim de, por que o outro pensa diferente? Eu penso assim, tudo bem. E aí, quando eu estabeleço essa ponte de respeito, porque quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, a gente costuma pensar no amor como uma coisa difícil. Né? Parece impossível. Amar minha família é legal, mas amar alguém que me fez algo é mais difícil. Mas e se a gente pegasse, como crianças espirituais que ainda somos, se a gente pensasse assim no amor ao próximo como respeito, como uma forma de amor? Porque se eu for capaz de respeitar, eu já dei um passo enorme no amor ao próximo. E isso é reforma íntima, com certeza. É uma reforma íntima que acontece todos os dias, porque a gente fica achando que a reforma íntima sem mistério, sem sofrimento, são enormes acontecimentos estrondosos na nossa vida. E aí a gente fica esperando um grande evento para reformar. O que, na verdade, é possível fazer nos pequenos passos de cada dia. Vivi, e eu falo assim, né? Que a gente fala assim, amar o próximo como a si mesmo, né? Então a gente quer dar pro próximo aquilo que a gente gosta, né? Então, por exemplo, se você não gosta de bolo de chocolate, mas eu gosto de bolo de chocolate, eu vou te dar um bolo de chocolate, porque eu gosto, você vai gostar, né? Eu cedo de mim, concedo a você. E você concede de você e concede a mim num equilíbrio respeitoso e harmonioso. Isso é reforma íntima.
Isso é reforma íntima. Não é um mistério, não, gente. Não existem mistérios ocultos quando se fala em reforma íntima. Não existem. É que a gente costuma complicar a coisa. Porque para que facilitar se eu posso complicar, né? A gente faz isso com a nossa encarnação quase todo dia. Então, muitas vezes eu deixo de me transformar em coisas simples porque eu fico esperando as coisas grandes. Mas é assim, ninguém chega no ensino médio se não passar pelo jardim de infância. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, para que eu compreenda o que é perdão, eu preciso primeiro relevar. Eu preciso desculpar uma pequena ofensa, tornar mais leve. Ah, o dia não estava legal, mas vamos tocando, vamos pelo lado positivo. Isso é aquele exercício, né? Releva, releva. Deixa. Isso é a sementinha que vai construir em mim um dia a capacidade de perdão, de perdoar, de algo que realmente afetou, de algo que doeu mais profundamente. Não adianta eu não exercitar as pequenas desculpas diárias e querer, num grande momento da minha vida, num momento de testemunho, que o Pai me chama ao testemunho, exercer um perdão mais amplo. Isso são para os grandes espíritos. E também, Márcia, me corrija se eu estiver errada, esses grandes espíritos também caminharam em caminhos como o nosso. Pequenos passos na nossa jornada. Então, a reforma íntima não é desconstruir e reconstruir tudo, porque nós já conquistamos... E outra coisa importante, hein, Márcia? A gente também vê o que a gente tem de bom, não é verdade? A gente também não precisa ficar achando assim, meu Deus, estou num planeta de prova e expiação, porque depois que a gente estuda o espiritismo, a gente cria algumas frases prontas, né? A gente tem um monte de frase pronta. Eu estou num planeta de prova e expiação, eu sou um espírito imperfeito, numa reencarnação de expiação e prova. Pronto, aí a gente já acha que está tudo errado com a gente. Mas tá, tudo errado. Não, Refletimos? Então, é não. aquela coisa da Pensar que a gente já reflexão. foi pior, né? A gente já foi pior, a gente está na melhor fase agora. Por mais que a gente não seja, não somos ainda espíritos de luz, vai demorar um pouquinho, mas a gente está melhor do que a gente estava antes. Se a gente lembrar Exato, que cada encarnação exato. a gente vai evoluindo, a gente está muito bem hoje. Olha só que interessante. A doutrina espírita nos ensina o seguinte, que nós não regredimos. Legal? Alcancei determinado patamar, ou eu fico um pouco preguiçosa e fico ali um tempinho, ou eu avanço. Ou seja, é fato, por uma questão lógica, que hoje eu sou a minha melhor versão. Eu sou hoje a minha melhor versão. Isso também é amar a mim, porque para eu amar o próximo, eu só ofereço o que eu tenho. Eu preciso me amar. E eu tenho que me amar na minha complexidade. Eu não sou perfeita, mas eu também não sou totalmente errada. Eu preciso gostar de quem eu sou, saber observar o que eu tenho de bom, porque o que eu tenho de bom eu ofereço. E aquilo que não é legal, que eu sei que eu não tenho de bom, porque a gente sabe, é aonde entra a reforma íntima. Porque a gente sabe, né, Márcia? A gente Ah, sabe. e como, né? E outra coisa que é interessante, aquelas pessoas que nos agulham, Jesus nos ensina que são os nossos grandes instrutores, porque eles nos dizem verdades que nós normalmente não gostaríamos de encarar. Talvez digam de formas não muito legais, mas se a gente separar um pouquinho o joio do trigo e tirar a essência do ensinamento, nós podemos nos melhorar. Então, eu preciso me amar para oferecer amor. Quando eu me E amo, eu estou... tem uma Pode falar? coisa também. Aquilo que incomoda no outro mora dentro de mim. Checkmate. É por Se aí. tá incomodando, é porque eu tenho. Eu reconheço. Eu sei bem o que é. Então eu bato o olho e falo, é isso. É isso por quê? Porque eu tenho em mim. Então quando eu percebo, eu costumo pensar assim, que a reforma íntima ela tem que ser como um hábito diário. É como, por exemplo, o Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante que eu gosto bastante, um palestrante espírita muito bacana, ele diz o seguinte, que nós deveríamos, por exemplo, a gente tem o hábito do banho, a gente tem o hábito de escovar os dentes, nós trocamos de roupa, agora a gente tem que trocar de máscara também, porque os tempos mudaram, né? E é um hábito saudável. Mas nós precisamos fazer uma higiene mental. Nós precisamos reciclar pensamentos, emoções, sentimentos. E isso é um processo reflexivo. E nós não temos o hábito, inclusive cultural, de fazermos reflexões. Meditação, por exemplo, que é uma forma de se manter mais no presente, pensar sobre. Mas o meu dia, a minha rotina, a minha jornada, como é que eu tô nisso tudo? Né? Então, quando eu olho para mim, eu vou ver as coisas boas que eu tenho e isso é importante. O que na minha reforma íntima eu já dou um
um tiquezinho verdinho lá e falou, isso aqui tá indo bem, isso tá legal, só tem que manter a frequência, né? Manter o ritmo. Mas tem isso que tá me incomodando. Tem isso que eu mesma percebo. E aqueles que me dizem, me alertam sobre os meus erros, que tal dar um pouquinho de atenção? Embora o orgulho seja difícil da gente vencer, que talvez seja, dentro dos padrões de reforma íntima, o maior desafio de todos nós, humanos, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Mas se a gente consegue... Na hora eu não dei o braço a torcer, né? Porque eu ainda tô lá, na minha luta reencarnatória. Mas depois, comigo mesmo e com Deus, poxa vida, mas aquilo é verdade. Preciso pensar nesse assunto, sem medo. Porque o Pai não nos julga. O julgamento é nosso. Ele nos observa, nos dá oportunidades, e aí a gente vai lá e cai na besteira de fazer uma prece assim, Senhor, me dá paciência. O que ele vai fazer, Márcia? Só problema. Como eu falo, é só BO que chega. É só problema para testar a paciência, né? Não vai testar no ambiente tranquilo. Se tá tudo bem, como que eu vou saber se eu vou estar paciente ou não? E não vem num pacotinho. Não vem um pacotinho virado para presente, então aqui a sua paciência. Não, é conquista do espírito. E a conquista do espírito é o trabalho diário, a persistência, a permanência no desejo de se transformar. É que na maioria das vezes, Márcia, a gente investe muita energia naquilo que está no plano material. Não estou dizendo que é errado, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, é normal. Mas o quanto do meu tempo eu dedico para o espírito imortal que eu sou. Não é onde eu estou ou o que eu tenho, mas quem eu sou. Porque é o seguinte, nós não temos data de validade na embalagem, né, Márcia? A gente não sabe o dia que volta. Ainda bem, menos mal, graças a Deus. No entanto, se eu paro para pensar assim, vamos supor que hoje o pai chama a Viviane de volta. Não sabemos. Márcia, o que eu estou levando comigo? Meus títulos Só aquilo não que vão você comigo. fez. Meus títulos não vão comigo. O conhecimento é essencial, é importante, desde que eu use esse conhecimento para a evolução minha e do mundo. Então, estudar é importante, mas eu não vou levar o título. Eu posso levar o conhecimento. O uso que eu fiz desse conhecimento. O título fica. As conquistas materiais, fora do que nos é essencial, tomam uma energia muito grande, né? E quanto eu olho para o espírito imortal? A reforma íntima, ela não é... A reforma íntima ela não é construída de grandes eventos catastróficos e aí eu vou lá, porque assim, é mais fácil construir a reforma íntima para fora. Vamos ver se eu consigo me explicar. Houve uma catástrofe e um terremoto, alguma coisa assim, vamos doar as coisas. Meu, rapidinho. A gente até se desprende mais rápido das questões materiais, vai lá, se movimenta, entrega, cesta básica. A gente faz, e isso é muito bom. É importante sim, mas quando o negócio é aqui dentro, quando o terremoto é aqui e eu preciso dar uma mexida nesses destroços para melhorar, aí a coisa pega um pouco. E até por orgulho também a gente esquece de pedir ajuda, porque reforma íntima é parceria, nós caminhamos juntos. Se fosse para a gente viver sozinho, não nasceríamos numa sociedade. Então a gente precisa de ajuda. Então a Casa Espírita, o que esse recadinho que você deu aí, super bacana, que eu acho bacaníssimas as casas continuarem, atendimento fraterno. Porque quando eu peço ajuda, duas coisas lindas acontecem. Eu estou exercitando a minha humildade, porque nós estamos exercitando, nós não somos. Eu exercito a humildade em pedir ajuda e eu dou ao outro a oportunidade de me ajudar, porque ele também precisa trabalhar. E olha que permuta bonita. Isso é reforma íntima. Viu como não é tão de longe, assim, nada muito difícil? Tá ao alcance das mãos, Márcia. Todo dia, toda hora. Eu falo, Vi, que a gente... Tem uns livros que não são espíritas que falam sobre vulnerabilidade. Então, se mostrar vulnerável, que a gente não é forte o tempo inteiro, é um sinal de amor, né? Porque quando a gente se mostra vulnerável, porque a gente tem essa dificuldade, né? A gente esconde essas coisas que não são muito boas, que moram dentro da gente, daí fica aqui dentro, isso fica incomodando, fica apertando, fica doendo. Chega uma hora que acaba dando as crises de pânico, de depressão, de crise de ansiedade, porque a gente não está olhando essas emoções com carinho, né? Então, se a gente entende, somos espíritos imortais, estamos aqui numa escola de aprendiz, todo mundo aqui é aprendiz, ninguém é professor, todos nós somos aprendizes. Entender que hoje, como nesta minha vida eu sou vulnerável em várias coisas,
Eu vou olhar para esses meus defeitos, que ainda são, não são nem defeitos, são pontos de aprendizado que a gente olhar para eles assim, com mais carinho, vai fazer a gente crescer, né? Porque a gente ilumina essa sombra que a gente tem para ela se transformar em luz. Porque Exato. todos nós fomos criados, somos essência de Deus, né? Então todos nós somos luz. Só que essa luz tem uns lugarzinhos que ainda precisa ser clareado, né? E olhar para isso com carinho é importante. É o que você falou, porque assim, eu só mudo aquilo que eu sei, que eu reconheço que existe. Eu não vou transformar algo que eu acho que não está errado. Só que justamente para fazer esse exercício de do que eu preciso mudar em mim, eu preciso primeiro olhar para mim com amor, com carinho. Não com julgamento, porque a gente é tão bom de julgar, né, Márcia? A gente olha as coisas, sai disparando nas nossas flechinhas, é isso e aquilo, e rotulando. Inclusive com nós mesmos. A gente precisa ser um pouco mais Principalmente com nós. Principalmente com a gente. Porque senão a gente... É aquilo que eu falo. Quando a gente estuda a doutrina espírita, corre-se o risco de dizer assim, aquilo que eu falei, né? Ah, eu sou um espírito pecador, eu errei, eu tenho que pagar. Eu tenho que expurgar, expiar as minhas dívidas. O conceito não é esse. Né? Em nenhum momento Jesus falou assim, ó, você tem que ir lá e sofrer, sofrer, sofrer. Ele falou assim, o sofrimento é assim, ele ainda, a dor é necessária para a transformação, né? A dor, a dificuldade, o desafio da vida. O sofrer e ficar naquele sofrimento aí já é uma opção nossa, que às vezes a gente acha que é esse caminho de autoflagelação aí, de sofrimento excessivo, que vai crescer o espírito. Não necessariamente. Tem histórias na literatura espírita que mostram espíritos assim que, ao reencarnar, eles tinham grandes débitos, quem de nós não tem? E alguns centraram suas mentes e voltaram trabalhando com amor naquilo onde falharam. Então não havia sofrimento, havia dor, dificuldade, desafio, mas sofrimento não. Então existem caminhos para vivenciar o que temos de melhor em nós. E não esperemos os grandes eventos. Saibamos trabalhar nas pequenas coisas diárias, porque quando chegar um grande evento, uma perda de alguém importante, uma doença mais severa, ou um desafio maior, né, uma mudança de paradigma, alguma coisa assim, a gente vai estar fortalecido e não vai nem ter percebido. Porque vai ter feito aquelas reforminhas na parede que estava rachada, descascando. Quando viu, a construção está quase pronta. E aí, quando a gente retorna, é óbvio que quando a gente chegar no plano espiritual, a gente não vai ter um palácio para mostrar, a gente vai ter a nossa casinha, mas com as paredes mais bem pintadas, da nossa alma, mais bem estruturadas, algo melhor para oferecer, que precisa ser nas pequenas coisas diárias. Não esperemos grandes eventos. Jesus nos chama todos os dias, carinhosamente, nas pequenas coisas, mas a gente precisa melhorar o nosso olhar. O nosso olhar precisa ser mais atento. A nossa escuta também. Existem muitas oportunidades nas entrelinhas, nas palavras daqueles que nos cercam. Profissionalmente, cada um de nós, no nosso trabalho, quantas oportunidades de servir. E isso é uma bela reforma íntima diária. É verdade. Eu gosto, tem um livro aqui, o Manual Prático Espírita. Ah, ótimo livro. Eu gosto muito dele, porque ele tem exercício, é muito legal. Quem quiser depois, ele não tem PDF, tem que ser o livro mesmo, mas ele é muito legal de ler porque ele fala sobre reforma íntima. E tem uma partezinha aqui que ele fala assim, Vivi, 6 passos para a reforma íntima. Então, eu só vou ler os títulos, tá? Okay. O primeiro explica o que é a reforma íntima, né? Que a gente já falou. O segundo, por que a reforma íntima? Daí ele fala, porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições. Para que a reforma íntima? Para transformar o homem a partir dele. Ou seja, não quebrar nada, né? É a gente se melhorar. Onde fazer a reforma íntima? Primeiramente dentro de nós. Quando fazer a reforma íntima? Agora, já. E como fazer a reforma íntima? Um dos meios mais efetivos é através do Evangelho de Jesus. Olha que interessante, quando você colocou aí, quando ele fala, né, que não precisa destruir, é a partir de nós, é na nossa casa, casa mental, já está falando de casa agora, né, usando a imagem da casa, é a nossa casa. Qual é o nosso primeiro ambiente neste planeta quando a gente chega?
O nosso espírito precisa de um corpo. Aqui, o meu templo. E todo templo é sagrado. Então, quando eu cuido desse templo sagrado, opa, já estou reformando aí essa minha casinha, porque eu tenho deveres com este corpo. Cuidar do espírito do corpo, porque o corpo é a ferramenta. Quando eu negligencio este corpo, eu estou falhando na reforminha da minha casa. É uma parede que não está bem pintada, não está bem cuidada, né? O equilíbrio é essencial na reforma íntima, porque se a gente fica num ponto só, sem olhar para o outro, tudo que é fora do desvio do padrão, a gente perde. O equilíbrio é a essência. Então, a reforma íntima, isso aí que foi colocado. A reforma íntima é quando? Agora. Nossa, mas não aconteceu nenhuma tragédia. E precisa? Não precisa. A reflexão que eu faço, a prece, porque a gente está falando de prece, né, da caixinha de vibrações, que é uma coisa que as pessoas, é interessante, né, Márcia? Põe em prática o que a gente ensina, o que a gente fala. A prece é a emissão da vontade pelo pensamento, carregado de boas energias. Atravessa uma galáxia. Por que que eu não posso fazer isso em casa? Então, reforma íntima também é doar um tempo meu em vibração pelo próximo, pessoas que eu sei que estão passando uma dificuldade. Eu vi no jornal uma tragédia. Ah, mas eu vou fazer prece porque eu não conheço? Ué, e por que não? Por que que eu tenho que fazer? Aí eu pergunto, e por que não pode fazer? Nós temos oportunidades o tempo todo. E o que ele coloca aí, que a reforma íntima é agora, na nossa casa, no nosso templo. E aí a gente expande família, trabalho, bairro, e vai. Mas eu sou o epicentro da minha reforma íntima. Primeiro aqui dentro. E aí eu vou expandindo o que eu me transformo. Porque a gente se transforma e em volta vai se transformando. Não que a gente vai transformar ninguém, né, Vi? Mas é aquela coisa, Jesus, ele mudava por exemplo, e a gente também é por exemplo, né? Por mais que a gente, seja seres ainda imperfeitos, nós servimos de exemplo para outras pessoas, né? Sim. Sempre. Márcia, você já reparou, se a gente for parar para pensar, cada um pensando em si agora, as grandes transformações que aconteceram na minha vida foram um conjunto de situações. Então, assim, a casa espírita, amigos, família, mas o ponto central foi quando eu mudei lá dentro. Mesmo ouvindo conselhos, lendo evangelho, assistindo palestra, bronca da mãe quando era mais jovem e tudo, mas a coisa toda aconteceu quando lá dentro mudou. Então, se aconteceu isso comigo, o que me faz pensar que o outro vai mudar só porque eu falei para ele mudar? Quem sou eu para dizer para o outro o que ele tem que fazer? A gente fica mais preocupado com a reforma íntima do vizinho do que com a nossa, né? O vizinho está mudando o telhado, o meu está caindo, mas não gostei do telhado dele, não está bom não. Olha como a gente desvia o foco, né? A gente é uma brincadeira, mas é verdade, né? Às vezes o telhado a gente está caindo, eu estou falando que o do vizinho a telha não é de boa qualidade, mas o meu. É que eu não quero olhar para mim. Dá trabalho. É desafiador olhar para si. Ah, dá trabalho. Dói, mas é muito interessante. Gente, a melhor descoberta, a melhor viagem que se pode fazer para dentro de si, porque é libertador quando a gente olha. Eu tô falando da minha experiência, de algumas coisas da minha vida. Quando eu olho para mim, olhei para mim em alguns momentos e falei assim: não, eu não sou isso. Eu não sou tudo isso. Mas eu posso ser. Só que eu preciso primeiro reconhecer que eu não sou. Eu preciso primeiro olhar e falar assim: não, eu não sou tudo isso. Estão exagerando. Vamos aqui, vamos olhar para Viviane. Viviane, isso aqui não tá legal mesmo, não. Parecia bonito, né? Era legal dos outros, mas e a verdade? Qual é? Qual é a tua verdade, Viviane? Dá aquela dorzinha no coração. Prece. Conversar com o pai, falar, Senhor, ó, eu não tô muito bem, mas eu quero melhorar. Me dá aí um caminho. Meu, no dia seguinte as coisas acontecem. Olhos para ouvir. Escuta atenta, olhar atento, e as oportunidades batem na porta. Reforma íntima já. Sem mistério. É verdade. Eu falo assim, Vi, se a gente fizer essa análise todos os dias antes de dormir, o que eu tenho que mudar um pouquinho em mim? Cada dia a gente mudar uma coisinha, em um ano a gente muda 365 coisinhas. E a coisinha é pequenininha mesmo, gente. Às vezes é respirar antes de brigar com alguém, às vezes é calar, às vezes é dar um bom dia. Então, são coisas tão pequenas que a gente vai deixando de fazer. Se a gente prestar atenção realmente, estar focado no nosso dia, não ficar pensando lá na frente, que lá na frente vai ser assim, ou ficar remoendo o passado. Não, se a gente pensar no agora, a gente plantar o agora com coisas que nós gostamos, mudando aquilo que a gente acha que tem que ser mudado na nossa vida devagar, lá na frente a gente vai ter aquele futuro que a gente deseja. Mas todo dia fazer essa mudança devagar.
é uma construção, né, Márcia? Porque assim, o que que acontece? Uma vez eu vi um palestrante falando uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, a depressão é o excesso do passado. A ansiedade é o excesso do futuro. A gente nunca está aqui agora, resolvendo as coisas que estão acontecendo. Então, esse tempo que a gente deve dedicar a si, observando a si, para transformar, às vezes passa batido, né? E a gente perde a oportunidade. Então, assim, o que que é bonito, né? Que eu acho legal essa analogia do desencarnar com o dormir. Todo dia, quando eu durmo, quando a gente passa aquele momento de repouso, no outro dia o sol nasce de novo, o horizonte se coloca à nossa frente e a gente tem novas oportunidades, né? É como no desencarne. Por mais que nós ainda não saibamos lidar com a dor da perda, da transformação, que ainda é brusca para nós no nosso estágio evolutivo, mas é sempre um amanhecer, é sempre um recomeço. É lindo de ver a misericórdia divina, porque Deus não tem pressa. Ele tem eternidade. Nós somos imortais. Não quer dizer que a gente não deva se esforçar, mas existem oportunidades e repete-se cada dia, a gente renasce sempre. Então dá para fazer um monte de coisa. Mas quando escolhermos aquilo que queremos transformar, a gente precisa dar foco, né? Dar atenção, né, Márcia? É que nem quando a gente quer fazer uma dieta, a gente começa toda segunda-feira. Reforma íntima, se não. É verdade, a reforma íntima, se a gente não cuidar, a gente faz a mesma coisa. Eu vou mudar isso em mim. Dura até alguém nos testar. Qual é a novidade? Ah, mas fulano me provocou. Ué, mas a lógica da mudança é ser testado. A criança, ela estuda um período na escola e faz uma provinha para ver se aprendeu mesmo. Ué? Como é que a gente vai fazer uma prova? Por escrito? Não dá. Então, por exemplo, no ambiente familiar, onde estão os nossos maiores afetos e desafetos, pelas redes de reencarnação, o que faz muito sentido quando a gente estuda reencarnação. Às vezes a gente, como pai e mãe, acha que está sempre certo, né, Márcio? Ou não? Aí a gente se dá Porque eu conta. nasci primeiro, eu sei mais que ele, né? Aí Então a eu gente já se dá passei por conta. tudo na vida. A gente, às vezes, se dá conta e fala assim, não, eu preciso dar um passinho para trás para poder dar dois para frente. Deixa eu melhorar meu relacionamento com meu filho. O que que eu posso fazer? Será que só ele está errando? Será que eu também não estou pegando pesado? Peraí, vamos olhar isso aqui direitinho. Pô, gente, é tão bom quando a gente descobre. Poxa, realmente, eu pisei na bola. Mas dá tempo para arrumar. Pô, é tão bom. Dá um alívio na alma. E a gente devia se fica mais feliz quando percebe que existe algo a ser mudado do que ficar irritado porque descobriu que tem um erro. O que é mais produtivo para o espírito? Me irritar porque eu descobri que tem um erro? Eu sou imortal e nesse momento com bastante defeito. Então o que eu vou fazer? Deixa eu melhorar esse relacionamento. Aí passa uns dias e você fala, pô, deu certo, eu tô mais próximo do filhote, a gente tá sorrindo mais. Que conquista maravilhosa! É mais uma paredinha que eu fui lá e fiz um reboco, passei uma tinta. Vou mostrar pro pai quando ele me perguntar. Não é verdade? Com É isso. certeza. E assim a gente vai reformando, de repente a nossa casa tá linda, até com jardim na frente, né? Com As várias flores, flores. daquele que a gente olha, igual quando a gente acaba de fazer a faxina, que a casa tá cheia de verde, igual a gente olha, assim, até respira fundo, sabe? A Ai, alma que também, orgulho! né? A alma também. Cadê a faxina da alma? Cadê a faxina do coração que libera de pensamento pesado? Gente, que a reforma é maior do que liberar os pensamentos ruins, emoções ruins. Fazer uma faxina mental na nossa casa mental. Respirar fundo é casa com cheirinho de casa limpa, na hora. A alma também deve se satisfazer de alegrias pequenas, para quando chegar uma felicidade maior, a gente vai desfrutar com propriedade, porque conquistou, porque é nosso. Houve luta e houve vitória, e isso é reforma íntima, todos os dias. É isso, Vi. Vi, a gente precisa encerrar. Vamos Já encerrar. Eu falo, deu, a gente fala demais. É que o adorei, tema é tão agradeço. gostoso, né? É um tema tão gostoso que vai deixando, a gente vai falando, Não, falando, falando. e eu agradeço o carinho, a escuta de todos que estiveram aqui com a gente hoje. E agradeço mesmo, e quem sabe a gente possa um pouco mais a cada dia, né? Transformar. Com Eu faço a certeza. prece. É 1% por dia que a gente consegue. De Olha com tijolinho em carinho um tijolinho, a pouquinho gente por faz dia. nossa ponte. Com Tá? certeza. Você faz a prece pra gente? Faço a prece. É, Pode- Faz uma quem tá prece com a de garrafinha divulgação? de água, faz, e Hum, daí fluidifica a água. Quem tiver com a garrafinha de água, o copinho de água, deixa tá. aí que na hora da vibração a gente já pede para essa água fluidificar também, que sirva de alimento para a alma e para o espírito, para o corpo e para o espírito, né?
faço a vibração com a prece já no final? É isso? Pode Isso, ser? já faz a vibração. Igualzinho no Esperança. A diferença é que a Então gente vai. tá assim, ó. Tá bom. Tá Então bom? vamos lá, gente. Vocês me dão licença para fechar os olhos, que é uma forma que eu me sinto melhor, tá? Nesse momento, então, que como primeiro ato de transformação, saibamos ser gratos. Gratidão é o coração que pulsa, elevando ao Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do encontro de hoje. Que nesses minutos, nesses pequenos instantes, possamos ter tirado do teu conhecimento, daquilo que o Senhor nos ensina sempre, algo bom para nós. E assim, abastecidos dessa energia boa que cada um de nós já está sentindo, pelo mentor amigo logo ali do lado, vamos imaginar como uma luz à frente de nós, uma esfera pequena a brilhar na frente do nosso coração. Fixemos a nossa atenção nessa pequena esfera, imaginando que lá a gente vai colocar alegria, esperança, felicidade, compaixão, perdão, abraço, sorriso, amparo, luta e vitória. Vamos enchendo essa esfera de bons sentimentos, de bons pensamentos. Imaginemos o mentor amigo do nosso lado agora como um anjo guardião. Vamos entregar para ele, dizendo: leva, tu que sabes os caminhos que o Cristo delimitou. Entrega àqueles que mais precisarem o que melhor eu tenho de mim hoje para oferecer. Leva aos hospitais, aos leitos, onde o coração e o corpo físico pedem a presença do Cristo. Leva aos abrigos e orfanatos, àqueles que, por razões que não conhecemos, se encontram sozinhos hoje. Que recebam sua cota de energia revigorante. Leva, em nome do Cristo, aos presídios, onde irmãos nossos caminham ainda na sombra, que possam um dia vislumbrar a luz. Leva na casa de cada família, assistida por esta casa espírita de boa vontade, aqueles que receberam uma cesta, que receberão novamente. Leva em cada lar, Senhor, por tua misericórdia, esperança, força e perseverança, para que tudo mantenha-se, para que não falte a força do Espírito a lutar a cada dia. E agora, que cada um de nós, presentes, a distância é pouca para o Espírito, possamos receber igualmente a luz que vem do alto a iluminar os nossos lares, em cada cômodo, em cada ambiente, revigorando. E dessa forma, finalizando a reunião de hoje, somos gratos, Mestre, pela oportunidade de uma existência a aprender. Ajuda-nos, Senhor, a reformar a nossa casinha singela, o nosso casebre, que um dia mostraremos a Ti como a nossa casa mental, um belíssimo castelo, rodeado de jardim, do Teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito Vivi, obrigada mais uma vez. obrigada por estar com a gente hoje. Foi muito bom. Que Deus abençoe você e a família de você. E a gente agradece a cada um que esteve conosco, né, Vi? Na noite de Exatamente. hoje. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa noite. Eu vi aqui os recadinhos entrando. Obrigada pela participação de vocês aqui. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Vi. Obrigada, pessoal. Tchauzinho.